Olá, irmãos, paz em Cristo a todos vocês, todos que gostam da palavra de Deus como nós. Nós temos uma vocação a sermos otimistas, como aqueles que creem em Cristo e são pastoreados por Ele, que é realmente algo muito inspirador. Claro que não deve ser motivo de ufanismo, não deve ser motivo da gente crer em teologias de que o cristão não sofre, de que é só vitória, de que não há medo nem angústia, muito pelo contrário. Nós sabemos que nossa força vem do Senhor, que sustenta, guarda e abençoa os que são seus. Nós sim somos vocacionados a viver por esperança, um santo otimismo sim, mas pelo poder daquele que nos pastoreia, o nosso Senhor Jesus, não é isso? Isso obviamente não nos tira da mente a certeza de que o mundo é falho, limitado, não é isso? Devasso, depravado, que nós realmente não podemos ter uma noção de que a vida cristã se baseia somente em sucesso pessoal, paz familiar, fraternidade inspiradora, aumento constante de influência pela sabedoria bíblica, ainda que socorra, sim, os sofrimentos estão presentes, nós sabemos disso, não é isso? Então, ainda que existam essas teologias que preguem isso, que o cristão que está em Jesus não sofre isso, nós sabemos que não é verdade. O próprio Senhor Jesus é realmente a exposição de que isso acontece, mas também da vitória que temos nele. Nós temos também, por exemplo, uma imagem do apóstolo Paulo robusto, forte, corajoso, destemido, e raras vezes nos apegamos à certeza e à convicção que a Bíblia nos passa de que ele também teve lutas indizíveis. Muitas vezes nós não percebemos, e na segunda carta aos Coríntios ele deixa muito claro de que ele passou realmente por demandas emocionais muito fortes, exponenciais, mas que o Deus que conforta os abatidos o restaurou e o deu paz, e nós podemos e devemos ter essa paz em nosso coração, sabendo que o Senhor age para aqueles que nele esperam, amém? Essa palavra de 2 Coríntios 7:5 diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Lutas por fora e temores por dentro. Ou seja, todo o âmbito do viver humano de Paulo e os que com ele estavam foram cercados de batalhas espirituais e também políticas, religiosas, mas ele perseverou em Cristo e isso lhe bastou. Então essas lutas por fora que ele descreve, não é isso? São os perigos ao qual ele havia se submetido, não é isso? Somos informados que na sua viagem de volta para a Ásia, Paulo e seus companheiros foram tomados por uma tribulação sobre-humana e desesperadora. A ideia que o grego original nos dá é acima das forças, não é? Alguém que suporta uma carga acima da medida. Calvino vai comparar isso a um navio que está tão sobrecarregado que começa a afundar. Quantos de nós não passam por lutas e temores, muitas vezes que são indizíveis, que são fortes, e que nós precisamos sim reconhecer a eles, reconhecer a causa deles e em Cristo tratar pela fé para que possamos vencer, controlar essa situação através do poder do Senhor. Então nós precisamos, amados, ter a noção de que os sofrimentos eles estão diante de nós, que a vida é feita de aflições, mas não nos desesperarmos, não é isso? Ele relata também em Atos 19, uma passagem conturbada por Éfeso, onde Demétrio e os demais ourives e todos os adoradores do templo da deusa Diana se sentiram ameaçados na sua profissão, porque os apóstolos pregavam que realmente Deus não habitava em correntes e todas aqueles ídolos que eles fabricavam, eles viram sua profissão cair em perigo e então se juntaram, se insurgindo contra os apóstolos, não é isso? Então Lucas dá essa impressão de que foi um tempo difícil para o apóstolo. Então ele fala que abriu-se uma grande porta, em 1 Coríntios 16, mas havia muitos adversários, e adversários dos seus próprios patrícios judeus, que constantemente planejavam ciladas para o apóstolo.
Então nós vemos que foi um ministério tomado de muita dificuldade, não é isso? Por dentro e por fora, Paulo tinha oposições. Então ele fala sobre isso no 2 Coríntios 11, 28, ele fala sobre coisas exteriores que eram extremamente difíceis, lutas por fora. E nós também vemos o caos tomando conta por causa de uma pandemia, por causa de batalhas políticas, por conta de uma economia falida, e começamos muitas vezes a ter preocupações muito difíceis no coração. Mas o Senhor é fiel, nós precisamos caminhar por fé e realmente colocar diante dele e diante dos irmãos que levantem intercessões por nós, porque nós podemos vencer pela fé e juntos na unidade, um ajudando o outro, amém ou não? Paulo reconheceu sua incapacidade, não é isso? Sua incapacidade de vencer por si próprio, e ele fala em 2 Coríntios 2,9 que isso aconteceu para que eles não confiassem em si mesmos, mas em Deus, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. No capítulo 12, verso 9 da segunda carta aos Coríntios, Paulo fala para Deus que o sofrimento estava difícil demais, mas Deus diz para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você crê nisso? Tanto mais estamos tendo dificuldades, mais Deus está aperfeiçoando o seu poder, e ainda muitas pessoas vão ver o poder dele expresso em nós, quando nós tivermos a capacidade pela fé vencermos essas demandas, e ainda sermos capazes de ajudar os que estão passando por elas. Deus pode e vai realmente honrar a fé dos seus fiéis. Mas ele fala também sobre temores por dentro, fobias, ansiedade, depressão, um espírito abatido e oprimido. Ele fala que passou dores sobre-humanas na viagem de volta para a província da Ásia. Ele foi tomado por uma profunda depressão. E o cerne dessa depressão de Paulo estava a igreja corintiana. A igreja dos Coríntios tinha muita dificuldade, muito problema moral, espiritual, imaturidade com a qual Paulo sofria veementemente. Então nós temos o registro de que ele escreve uma carta severa para os irmãos, uma exortação severa para os irmãos, para que eles mudassem sua postura. E então Tito, encarregado de levar essa carta e trazer para ele o feedback, o retorno sobre o quanto essa carta tinha gerado neles, se perde no caminho, perde o navio, o último navio para a Macedônia, e então ele é forçado a viajar a pé e se desencontra. 2 Coríntios 2, 12, 13 fala sobre isso, e isso gerou no apóstolo Paulo um desencontro que aumentou sua ansiedade. E ele ficava esperando qual era o efeito dessa carta, que nós não temos o registro dela, o que tinha gerado no coração dos coríntios. Mas finalmente ele fala no versículo 9: mas Deus, que consola os abatidos, ele encontra com Tito, e Tito traz a notícia de que finalmente Deus havia gerado uma tristeza no povo corintiano, gerando arrependimento e fé, uma disposição de mudar o seu caminho e se voltar para a santidade de Deus. Isso alegra o coração de Paulo e põe fim às suas batalhas interiores, não é isso? Então no versículo 10 do capítulo 7 da segunda carta ele fala: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então ele fala, Tito diz a Paulo que os irmãos de Corinto nutriam uma grande saudade, lágrimas por ele, no versículo 7, e não somente com a sua vinda, Tito, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando nas vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, e da maneira como me regozijei. Paulo então é curado das suas tristezas, porque os irmãos nutriam saudades por ele, e realmente reconheciam seu apostolado, sua autoridade, e agora estavam prontos para crescer na sua comunhão com Deus. Todas essas notícias livraram Paulo dessa depressão, dessa ansiedade, e agora o seu amigo Tito trazia boas notícias. Meus irmãos, na vida cristã, no seio da igreja, na comunhão dos santos, a cura e restauração para tudo que se passa na vida cristã. Nós possamos
ser fiéis a Deus, primarmos por uma unidade, não é isso? O Salmo 133 diz que na unidade Deus ordena a bênção e a vida para sempre, e nós possamos consolar uns aos outros, para que possamos vencer nossas demandas exteriores, nossas lutas por fora e nossos temores por dentro. Isso é totalmente humano, isso é natural, isso acontece e nós podemos e devemos confessar nossas lutas e temores, para que possamos juntos vencer e, ao vencer, ajudarmos a outros que estejam passando por essa mesma situação. Isso tem um propósito, e que Deus te ajude a vencer suas lutas por fora e seus temores por dentro. Tem uma música que eu gosto muito, que ela fala que Deus é nosso abrigo, nosso refúgio, e ela diz assim: a ti bendirei para sempre, em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Que você tenha essa certeza no seu coração. Deus abençoe.